Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo Fenol, cervejeiro caseiro há mais de 10 anos. Bem-vindo ao canal Fabricar Cerveja, o melhor lugar para você aprender tudo sobre cerveja artesanal caseira numa linguagem fácil, acessível e muito bem detalhada. Teve alguma dúvida? Perguntem nos comentários que eu respondo 100% das dúvidas. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre novas técnicas de dry hopping, né? Será que a gente está fazendo dry hopping corretamente? Será que a gente pode otimizar nossas técnicas de dry hopping? A bibliografia usada é essa daí, um artigo da BSG e também o site PetPints, onde você pode coletar todas as informações, inclusive a bibliografia complementar que eu também consultei a partir desses sites. Então, dry hop é aquela técnica mais usada para a gente tirar sabor e aroma de lúpulo, né, principalmente lúpulo fresco, e é uma técnica que é usada desde o século XVIII, que inicialmente tinha um objetivo maior de dar uma vida longa à cerveja. Naquela época ainda não se conhecia antioxidantes, bactericidas, não conhecia-se nada disso, mas eles perceberam que cervejas com dry hopping tinham uma vida longa maior. Grosso modo, fazer dry hopping é uma adição de certa quantidade de lúpulo fresco, né? Um lúpulo que não foi cozido, durante ou após a fase fermentativa da cerveja, normalmente após essa fase fermentativa. Em relação às técnicas de dry hopping, normalmente a gente atua entre 4 variáveis. A temperatura de dry hopping, né, pode ser alta, média ou baixa, né, de 5 até 15, até lá para 18, 25 graus centígrados. Duração de curta a longa, que vai de um dia até 2 semanas ou mais. Número de inserções, que pode ser simples ou múltiplas. E a forma de se fazer, estático, onde a gente não mexe a cerveja, ou recirculando a cerveja. Algumas premissas de senso comum é o seguinte: a extração ela é maior quando a gente aumenta a quantidade de lúpulo, a gente aumenta a duração do contato do lúpulo com a cerveja e quando a gente aumenta a temperatura do processo, né? Todos esses três, o senso comum da gente diz que aumenta a extração da cerveja. Vamos agora ao que o artigo fala e as conclusões que a gente chega a partir dele. Primeiro, são testes laboratórios mostrando que para uma cerveja, uma IPA leve, tem 20 IBUs de amargor inicial, usando lúpulo Cascade, num dry hopping com concentrações que iniciaram de 2 gramas até 16 gramas, subindo de 2 em 2, com 24 horas de duração, foi feita essa análise do sensorial dessa cerveja, né? Lembrando que os óleos sensoriais, eles não são solúveis em água, apenas no álcool, ou seja, quanto maior é o percentual alcoólico da cerveja, maior é a solubilização e persistência desses compostos sensoriais. O uso, por exemplo, de gelatina ali, depois de dry hopping, vai acabar retirando parte desses óleos essenciais, afetando ali a qualidade da cerveja. E aí, o que esse estudo mostrou? Que concentrações acima de 8 gramas por litro, a gente tem aqui 8 gramas por litro nesse ponto, não aumentam a extração desses óleos sensoriais, sinalizando que a cerveja fica saturada nessa concentração de dry hopping. Principalmente a extração dos óleos cítricos começam a se saturar a partir de 4 gramas por litro, que é bem aqui, a gente tem um ganho bem pequeno dos compostos cítricos que a gente quer em cervejas IPAs. Por outro lado, compostos herbais, pinho e terrosos, eles aumentam proporcionalmente em concentrações acima, né, de 4 gramas por litro, né, é proporcional, afetando a própria qualidade dos compostos que a gente quer. E também defeitos da cerveja, como provindo de romulinonas e polifenóis que geram a amargor e a astringência, eles também aumentam proporcionalmente. Ou seja, para esse estudo, as concentrações ideais estão entre 4 a 8 gramas por litro. Colegas, falando um pouquinho sobre esse slide, eu vou ter, como eu já falei em slides anteriores, em vídeos anteriores, um conteúdo mais bem detalhado para os apoiadores do canal. Então, se você quer assistir esse slide completo, com todo o conteúdo, torne-se um apoiador, o valor é bem pequeno e você vai ter acesso na íntegra todas as informações pertinentes a esse assunto. Por enquanto, esse assunto aqui fica exclusivo para os apoiadores, certo? Vamos falar agora um pouquinho sobre a duração do processo, né? Qual que é o senso comum? Então, aqui no Brasil, a gente tem normalmente acesso ao lúpulo do tipo T90,
que é um lúpulo que tem 90% de biomassa e apenas 10% de lupulina, ou seja, tem uma quantidade de matéria verde muito alta e isso acaba atrapalhando ali, gerando compostos que a gente não quer. Está chegando aí em alguns lugares alguns lúpulos no formato T45 e T30, que tem 45% apenas de biomassa e 30% apenas de biomassa, mostrando uma maior concentração de lupulina. Então, desses compostos presentes no lúpulo, a gente pode classificar eles em compostos sensoriais desejáveis e indesejáveis. Os desejáveis são os álcools aromáticos, né, os monoterpenos e frações de lúpulos em formato de hidrocarboneto, que tem um pico de extração na cerveja em 24 horas. Mais do que isso, a gente não consegue tirar mais desses elementos. E também os tióis livres, que tem um pico de extração também bem rapidinha, ali em 24 horas. Por outro lado, os compostos indesejáveis, como os polifenóis, o mirceno, eles aumentam a extração quanto maior é o processo de dry hopping, e isso aqui a gente não quer na nossa cerveja. Por isso, convém fazer um dry hopping mais curto. Lembrando também que a própria biomassa, essa biomassa presente aqui, ó, ela acaba absorvendo esses óleos que eles não são solúveis em água, eles são solúveis apenas no álcool da cerveja. Então a gente tem um processo inicial que a gente solubiliza eles, depois a biomassa acaba reabsorvendo parte desses compostos, inclusive os isoalfa-ácidos. E aí foi feita então uma análise sensoriais de panelistas, né, e eles mostraram qualidades equivalentes entre dry hoppings de 6 horas até dry hoppings de 4 dias, ou seja, esse processo curtinho de 6 horas a 4 dias mostrou-se uma eficiência similar. Para esse teste foi usado o lúpulo T90, né? E aí, dessas cervejas, né, são várias cervejas que passaram por esse teste, observou-se nesse painel que quando o dry hop era mais curto, as notas frutadas e álcools de monoterpenos e tióis eram mais presentes, eram mais elevadas, enquanto que dry hoppings mais longos, né, eles tinham notas mais altas de gramíneo e polifenol, indicando que a gente precisa rever a duração ideal para o nosso dry hopping. Nesse slide aqui eu falo sobre o dry hop dinâmico e é o conteúdo exclusivo para os apoiadores. Quais seriam então os benefícios de um dry hop mais curto? A gente vai ter a cerveja pronta mais rápido, né? A gente vai ter redução de sabores indesejáveis, como os polifenóis citados, como o mirceno, né? Redução desse caráter excessivo do gramíneo, né, que também é solubilizado ali num dry hop muito longo. Temos a preservação do isoalfa-ácido, né, que ele não é reabsorvido pela biomassa da levedura. E temos também uma menor concentração, menor extração de polifenóis em consequência do hop burning, especialmente nas cervejas que são extremamente lupuladas. Estou falando aqui de Hazy IPAs. Em relação à temperatura, quais são a relevância disso no estudo? Então, esse teste de laboratório confirmou que a extração é rápida desses compostos sensoriais, mesmo nas temperaturas baixas. Ou seja, a gente não precisa, conforme o dito popular, de estar fazendo dry hop a 18, 20 graus centígrados para ter boa eficiência. Temperaturas mais baixas promove uma eficiência também de boa qualidade, né? Principalmente dos compostos que nós queremos. Outros compostos, por exemplo, mirceno, vão acabar aparecendo num dry hop em temperatura mais alta. E aí alguns cervejeiros vão falar assim, nossa, mas na prática eu vejo que a minha cerveja cheira muito mais a fresco, né, quando ela tem esse dry hop mais longo. Ou seja, esse tom fresco que você está se falando é o sensorial de gramíneo, que aí você está sentindo bastante desse gramíneo, mas está deixando de sentir os compostos frutados que estão sendo aí sobrepujados por esse composto gramíneo. O linalol, que é um desses compostos que promove o frutado, ele também tem uma extração bastante rápida em temperatura mais baixa, né? Atingindo o pico em apenas 2 dias, ou seja, 48 horas é suficiente para você tirar o máximo do linalol. E aí mostrou-se que essa concentração do linalol ela é equivalente a quando foi feito um dry hopping em temperatura mais elevada por 2 semanas. Temos mais um conteúdozinho exclusivo aqui para apoiadores e vamos falar agora algumas outras considerações finais. Nesse slide eu falaria sobre dry hopping em múltiplos estágios, conteúdo exclusivo para os apoiadores. E aqui a gente tem a parte final onde a gente fala das melhores escolhas. Então, quais são os melhores lúpulos? Inicialmente, a gente pode dizer que os melhores lúpulos para dry hop é aqueles que têm a maior concentração de óleo, né, por
por grama. Então a gente pega lá, vou pegar o Galaxy, que tem lá 4 miligramas de óleo por 100 gramas de lúpulo. Então ele é um bom lúpulo para dry hopping por conta disso. Não necessariamente, porque não é porque o lúpulo tem mais óleo que a cerveja vai conseguir extrair esses compostos para a cerveja, né? Por conta, como eu falei, que esses óleos eles são solubilizados no álcool e não na água, né? Essa qualidade hidrossolúvel dele acaba atrapalhando a solubilização desses óleos. O mais importante é a gente avaliar a concentração dos compostos sensoriais que nós queremos, né? Como tiol e geraniol. Tiol que vai promover os aromas e sabores cítricos e frutados, e geraniol, que a princípio tem um sensorial floral, mas por biotransformação acaba se tornando em sabor frutado também. E também é importante avaliar os efeitos da presença da levedura nesses lúpulos, principalmente ali quando a lupulagem é feita no início ou durante o processo fermentativo. Estamos falando aqui de biotransformação. E aí, quais são os lúpulos mais interessantes então para IPAs e Hazy IPAs, né? Para usar no início, durante a fermentação, o mais indicado é que a gente procure, por exemplo, lúpulos que têm alta concentração de geraniol, porque apesar desses tióis que são vindos da biotransformação do geraniol serem em quantidade muito pequenas, eles são muito potentes e aí vão promover esses efeitos, né? Os exemplos para esse tipo de lúpulos é um conteúdo exclusivo para os apoiadores. Assim como os tióis livres, né, lúpulos que têm alta concentração de tióis livres, também têm alta potência para sensorial. Novamente, os exemplos são exclusivos para os apoiadores. E quais são os lúpulos interessantes para IPAs e Hazy IPAs, né? No final da fermentação primária, quando a gente já está na fermentação, após a fermentação. Aqueles primeiros são interessantes por conta da biotransformação, e esses aqui a gente pode usar os mesmos do slide anterior, especialmente aqueles que têm os tióis livres, mas também lúpulos que têm um alto potencial aromático, cujos exemplos são conteúdos exclusivos para os apoiadores. E quais são os lúpulos problemáticos para IPAs e Hazy IPAs? Então, aqueles lúpulos que tiverem uma composição muito grande de mirceno vão acabar gerando um gramíneo muito intenso que vão afetar esses sensoriais aí, cítrico e frutado que a gente quer. Então, a gente deve usar esse tipo de lúpulo, né, que apresenta essa quantidade, em menor quantidade, caso a gente queira usar, e também saber usar aí com uma combinação, uma harmonização adequada. Meus amigos, este vídeo ele é um exemplo, né, do que eu te peço para você se tornar um apoiador do nosso canal, onde você vai ter vídeos exclusivos, né? Tem outra versão desse vídeo para os apoiadores, tem um conteúdo muito mais bem detalhado. Esse mesmo vídeo tem meia hora de duração, né? Tem slides complementares onde eu falo sobre Hop Creep, onde eu falo sobre Dry Hop dinâmico e onde eu apresento as sugestões de lúpulos, exatamente ali a receita de bolo, o que você deve escolher e o que você não deve usar para Dry Hop para potencializar aí o resultado da tua cerveja. De conclusão, a gente tira que as quantidades ótimas de lúpulo e dry hop estão entre 4 e 8 gramas, né? Que a duração ideal é em torno de 2 dias e temperatura de 5 graus centígrados, mostrando a extração máxima, saturação na cerveja, que inserções múltiplas são adequadas especialmente para Hazy IPAs, porque além do sensorial a gente também quer a turbidez na cerveja, e que a gente deve escolher lúpulos com inteligência, potencial sensorial e menor chance de gerar flavors indesejáveis. Muito obrigado por mais esse vídeo, peço que se inscreva no canal, ative as notificações aí, tem aqui todas as formas de contato, meu curso completo onde você vê com detalhes, eu tenho um curso com mais de 5 horas de duração sobre lupulagem extrema lá no meu canal. Muito obrigado, espero que vocês gostem, espero que vocês entendam aqui o meu lado também, onde eu busco apoiadores para que o canal se sustente, visto que a monetização que o YouTube dá é péssima, é mínima ali, né? Eu não tenho nenhum retorno do YouTube em relação a esses canais aqui, e eu tento fazer por amor a vocês, por amor à arte cervejeira, e peço que vocês também do lado de cá me ajudem. Um forte abraço e até a próxima.